Marcos, capítulo 1, a partir do versículo 21 a 28. Glória a Deus. Glória a Jesus. Quem achou, diga amém. Glória a Deus. O tema da mensagem dessa noite é: o poder se manifesta. Amém? O poder se manifesta. Glória a Deus. Bendito seja o teu nome. Exaltado seja o Senhor. Vamos estudar a palavra do Senhor. Entraram em Cafarnaum e logo no sábado, indo ele, Jesus, à sinagoga, começou a ensinar. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava com autoridade, com poder, e não como os mestres da lei. Estava na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual gritou, exclamou: "Ah, que temos contigo, Jesus de Nazaré? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus." E Jesus o repreendeu, dizendo: "Cala-te e sai dele." Então o espírito imundo sacudiu-o violentamente e, clamando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si: "Que é isto? Que novo ensino é este? Que nova doutrina é esta? Ele dá ordem até aos espíritos imundos e eles lhe obedecem." Logo correu a sua fama por toda a província da Galileia. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Graças a Deus. A palavra do nosso Deus diz em João capítulo 5, versículo 39, que é você que tem que examinar, ler as Escrituras, porque é através das Escrituras que temos a vida eterna. As Escrituras é a palavra de Deus. As palavras de Deus são espírito e vida. E o Senhor disse para nós examinarmos. Esse texto é um texto para alguns já conhecido, mas lá no versículo 15, aí do capítulo 1, diz assim: "O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho." Arrependimento significa mudar a direção, de uma maneira bem simples e direta. E ele diz que Jesus falou essa palavra: arrependei-vos e acredite, confie, tenha fé no Evangelho. Acreditar em quê? Só no Evangelho. Porque é através do Evangelho
que a gente tem a vida eterna. Ele veio para mim, para você, para a humanidade, trazer as boas novas. E quando acontece de nos convertermos, não nós nos convertermos, mas Deus nos tocar, nos levando à conversão, ao convertimento, à entrega a Jesus, Ele diz que nós nos tornamos, o que está no verso 17 de Marcos, capítulo 1. Presta bastante atenção, porque essa é uma revelação do Senhor para nós. Toda essa mensagem é uma revelação, toda essa mensagem é uma renovação, e é o Espírito que vai testificando em você, e Ele vai confirmando o que Ele me entregou, porque a mensagem rema é a mensagem revelada, trazida ao coração do pregador para a igreja, que no caso são vocês. Então ele diz que quando há conversão, no versículo 17, Jesus disse assim: então eu vou fazer de vocês pescadores. Eu vou fazer vocês pescadores, mas não o pescador de atum, de carpa, não pescador de tubarão, de baleia, pescador de homens. Por quê? Porque você creu no Evangelho, porque você se submeteu à proposta apresentada por Jesus, você entendeu que o reino de Deus está próximo, está chegando, e você, convencido pelo Espírito Santo, você se arrependeu, eu também. Cremos no Evangelho, que é as boas novas, e agora Jesus está dizendo assim: você se torna pescador, você se torna meu discípulo, você se torna meu aluno, você se torna meu filho. E no verso 18, interessante, que diz assim, que então eles, deixando as redes, o seguiram. O que é deixar a rede? Deixar aquilo que você crê, para aceitar a nova crença, a crença proposta por Jesus. Você está entendendo? Diga amém. A crença proposta por Jesus. Eles ouviram as boas novas ali, aquele grupo de homens, pescadores, eles deixaram as redes. E se essas redes estavam cheias de peixe, eles não se importaram. Diferentemente do jovem rico que queria saber como herdar a vida eterna, mas quando Jesus deu a resposta para ele, ele saiu triste. Saiu triste. Ele não abraçou a instrução. Quando Deus te dá uma instrução, pode ter certeza, tem um milagre lá na frente. Um milagre tão pertinho de você. Amém? Glória a Deus. Então, eu e você fomos tocados. O Espírito Santo fez este toque, esquentando nós, e nós entendemos, não por nós mesmos, por obra de Deus, por obra do Espírito Santo. Estou perdido, sem rumo e sem direção, e agora eu ouço essa palavra, é aquilo que eu estava precisando. Eu abraço essa palavra, eu pego essa palavra, eu recebo essa palavra, eu aceito essa palavra. Isso você está dizendo para Deus, o Pai Todo-Poderoso, que você crê, que você acredita, que você passa a confiar naquilo que Ele falou. E aí, meus amados, no versículo 22, no 21 diz que ele estava na cidade de Cafarnaum, ficava ao norte de Jerusalém, 144 quilômetros, era uma boa e considerável distância, mas Jesus foi a Cafarnaum várias e várias vezes, e no sábado, no dia de sábado, ele foi à sinagoga.
a sinagoga, o lugar onde louvavam, adoravam e liam as Escrituras. E ele esperou a sua vez e ele começou então a ensinar. Aleluia! Ele começou a ensinar. O que Jesus ensinou? O que nós lemos no verso 15. O Evangelho. Ele apresentou o reino de Deus. Ele apresentou o Evangelho. Ele diz que para o reino de Deus chegar a mim e a você, tem que haver um posicionamento de arrependimento. Mudança de direção. Ele começou a ensinar isso. Pregar, irmãos, não é dar uma palestra. Pregar é uma bênção de Deus. Alguém que é comissionado por Deus para pregar uma mensagem, ele recebe essa palavra, a revelação, a palavra rema. O que é a palavra rema? É uma palavra que Deus revelou à mente, ao coração daquele que Deus quer usar para transmitir para o povo. E às vezes Deus nos dá e a gente escreve, e às vezes Deus nos dá na hora. A nossa boca é cheia e vem a palavra e nós vamos falando e o Espírito vai conduzindo. Daqui a pouco a pessoa está sentindo. Ela está sentindo um efeito da palavra, porque você abre a boca, você não sabe, você não percebe, mas no mundo espiritual vai saindo um fogo para atingir aquela pessoa, porque Deus não quer perder a oportunidade de ministrar sobre aquela pessoa. Pregar 1 hora não é uma coisa fácil. É como trabalhar 8 horas no pesado, porque exige muito da mente, exige um esforço sobrenatural, e que se não for pela graça de Deus, pelo poder de Deus, fica difícil. Então, ali Jesus estava pregando, inspirado por Deus. Deus tinha dado a ele tinha ali recebido. E ele estava nessa sinagoga, ensinando a palavra de Deus. Ensinando a palavra de Deus. E o interessante, que o que diz no versículo 15, na parte final, que diz: arrependei-vos, crede no Evangelho. Veja no verso 4 do capítulo 1, tudo no capítulo 1. No verso 4, diz assim que apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para remissão de pecados. Meu amado, quem será que deu essa mensagem para João? Certamente eu creio que foi Deus. Foi assim com João. Ele era filho de Zacarias e filho de Isabel. E João fora escolhido. Vamos ver sobre isso só um pouquinho, em nome de Jesus. Deixa marcado aí, por favor, e vai para Lucas, no capítulo 1, no verso 39. Aleluia, glória a Deus, bendito seja. Em Lucas, no capítulo 1, no versículo 39, diz assim: naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias, pai de João Batista, e saudou a Isabel, esposa de João Batista. Quando Isabel ouviu a saudação da Maria, o bebê que estava no seu ventre, olha aí o poder se manifestando, saltou. O bebê começou a saltar. Isabel foi cheia do Espírito Santo. O poder de Deus se manifestando. E ela exclamou em alta voz:
Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Amém? Agora vá lá no mesmo capítulo de Lucas 1, verso 66. No verso 66, 66. Todos os que a ouviram perguntavam-se: que se fará? Pois este menino é a mão do Senhor que está com ele. Verso 80 agora. E o menino crescia, João Batista, e se fortalecia em espírito, e vivia nos desertos, até o dia em que devia aparecer a Israel. Amém? Glória a Deus. O poder se manifesta. O poder se manifesta através de mim, através de você, convertido, convertida. Ele se manifesta. Então, a Maria ali, a escolhida, a abençoada, ela foi visitar Isabel, e quando as duas se encontraram, houve ali a manifestação do poder do Espírito de Deus. Meu irmão, é exatamente isso. Você não recebeu um espírito de medo, de temor. Fale de Jesus. Você pode pensar que não está sentindo nada. Não tem problema você pensar que não está sentindo nada. Apenas fale aquilo que você já recebeu. Fale de Jesus. Fale aquilo que está no seu coração. Jesus disse que a boca fala do que o coração está cheio. E você está cheio de Deus. Você está cheia da palavra de Deus. Não tem demônio em você não. Não tem espírito mal em você não. Amém? Glória a Deus. E ali naquela visita houve uma manifestação do poder de Deus. Do poder de Deus. Quando nós vivemos, quando nós damos testemunho, a autoridade se manifesta. O poder se manifesta. Ele age. E isso vai causar um incômodo nas trevas. Isso vai causar um desconforto nas trevas. Você vai entender perfeitamente por que eu li Marcos 1, do 1 ao 28. E diz assim, que não o texto, eu estou dizendo que vai causar um incômodo. Por isso que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, disse assim: não te conforma não, transforma. No silêncio não haverá transformação. Se temos a oportunidade de compartilhar a obra de Deus feita em nossas vidas, compartilhe, porque essa é a vontade do Senhor. Amém? Amém? Glória a Deus. Amados, se essa boa obra que você tem aí no seu espírito, na sua alma, no seu corpo, foi obra de Jesus, se a sua vida tem sido uma vida transformada pela palavra de Deus, você não deve procurar os seus interesses. Você não deve procurar um lugar cômodo. Você tem que fazer aquilo que Deus quer que você faça. Isso aqui é uma revelação, querido. É uma revelação. Você não tem que olhar pela a quantidade de pessoas que tem na igreja. Você tem que olhar aquilo que Deus está te mostrando para você fazer. Porque você é um pescador. Você é uma pescadora. Há uma autoridade em você. O Espírito de Deus. Domingo o Senhor ministrou muito forte aqui. O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu para evangelizar, libertar, proclamar a libertação aos cativos. Então, quando a gente vive, as pessoas notam algo de diferente. Quando a gente abre a boca, há algo de diferente que as pessoas percebem. É uma graça, é uma unção.
Eu nunca imaginaria que um farmacêutico católico, um cara muito estudado, eu acho que ele já foi até vereador aqui, eu tenho certeza, eu não lembro, lá da farmácia do Zé Alberto, do Zezinho, o Carlos, talvez ele conheça, e ele disse uma vez para mim, ele me apresentou para as pessoas, esse aqui é um pastor, mas ele é um pastor mesmo. A luz sendo vista em mim, a glória de Deus. Nunca uma pessoa culta falou isso de mim. Que ele é um homem culto. Eu converso de vez em quando com ele. Então, queridos, quando a gente vive, quando a gente dá testemunho, o poder se manifesta. O poder se manifesta e vai causar um incômodo. Vai causar um incômodo. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amados, volta lá para Marcos capítulo 1. Glória a Jesus. O poder se manifesta. O poder se manifesta. Olha o que diz o versículo 22. Jesus estava ensinando e as pessoas estavam ficando maravilhadas. Elas estavam ficando tomadas de uma sensação poderosa. Sabe por quê? O texto responde. Porque Jesus ensinava com autoridade. O autor da palavra estava presente ensinando aquele povo de Cafarnaum. Sabe lá quantas pessoas estavam ali na sinagoga naquele sábado, naquele dia? Talvez a sinagoga estava cheia. E ele estava ensinando. E as pessoas que estavam lá estavam vidradas. Era diferente o ensino dele, que era sobre o reino, que era sobre arrependimento, que era sobre o evangelho, e era diferente como os mestres da lei, os homens que conheciam o Pentateuco decorado na cabeça, todinho, entendeu? Quando eles falavam, não surtia um efeito. Mas para surtir o efeito, tem que ter oração, tem que ter jejum, tem que ter aquebrantamento, tem que haver uma busca. O Senhor disse assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Eu serei achado de vós, eu me permitirei ser encontrado, eu me revelarei. Aleluia, glória ao Senhor, bendito seja o Senhor. E ele estava ali ensinando. Quando você começa a ensinar, começa a compartilhar, o poder vai se manifestando. Você pode não ir. Quantas vezes eu preguei, não senti nada, depois que eu saí, é como se eu começasse a flutuar, andando, flutuando, tanto que era forte a presença de Deus. Por que eu não senti na hora? Porque Deus não quis se manifestar naquela hora, mas Ele estava se manifestando nas pessoas e não em mim. Eu não precisava sentir um calor no corpo físico, um friozinho, alguma coisa, seja lá o que for, gostosa. Não! As pessoas ouviram com atenção. Eu me lembro perfeitamente que eu fui levado a uma casa, fui convidado a ir a uma casa no domingo à tarde. Eu deveria estar lá entre 2 e 3 horas da tarde. Eu convidei o irmão Pedro para ir comigo, porque iríamos lá fazer uma oração. E para minha surpresa, quando eu cheguei lá tinha 18 adultos. E a senhora tinha ido uma única vez na igreja com a filha dela. E ele disse: pastor, vai lá em casa fazer uma oração, eu estou pedindo para o Senhor, vai nos abençoar. Eu digo: vou, me dá um endereço, vamos marcar para que dia? Domingo à tarde, pastor, domingo à tarde, depois das 2, você pode ir, eu vou estar ali esperando.
cheguei lá com o irmão Pedro, andei uns 3 quilômetros, não lembro se eu fui de bicicleta, porque a gente tinha uma bicicleta, eu não me lembro, mas quando eu cheguei lá com a Bíblia, eu e o irmão Pedro, é como se eu estivesse vendo a cena hoje. Estavam lá as pessoas, me receberam bem, orei um pouquinho, convidei todo mundo para receber a oração, e depois vocês me permitem dar uma palavra aqui? Pode falar, pastor, pode falar. O dono da casa, a dona que me tinha chamado, o dono não, a dona da casa. Aí eu preguei o evangelho. Uns 10 a 15 minutos, eu acho, 20 minutos. Bem direto. Fiz o apelo. Todos levantaram a mão. 18 adultos. Desse grupo aí, tem várias pessoas na igreja até hoje. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Várias pessoas. Deus me usou, a glória dele. Ele disse: eu te escolhi para pregar, para levar a minha palavra, para pescar homens. Você também. Você também. Você também. Que o Senhor te abençoe e Ele faça aquecer isso tão forte no teu coração, em nome do Senhor Jesus. E no versículo 23, diz assim: estava na sinagoga um homem possesso de espírito imundo. Estava na sinagoga um homem possesso de espírito imundo. De espírito imundo. Comece a pensar comigo. Esse homem tinha momentos de lucidez. Tinha momentos de: eu quero ser feliz, eu quero ter paz, eu quero ter sossego. Ele ia para a sinagoga, porque lá, provavelmente, ele ficava mais calmo, mais sereno, mais tranquilo. O homem, o ser humano, tem um vazio do tamanho de Deus. E ali ele estava, queridos. Mas o espírito imundo estava nele. O espírito imundo não sabia que Jesus ia estar ali, porque eles não sabem. Eles não são oniscientes, nem onipresente, nem onipotente. Eles têm um certo poder, uma certa força, mas eles não sabem. E para surpresa desse espírito maligno, e para surpresa do homem e de todos que estavam ali, quando Jesus começou a ensinar, começou a incomodar as trevas, começou uma batalha espiritual, uma guerra espiritual, e aí houve o manifestar do inimigo. Houve o manifestar do inimigo. Eu já estive em determinadas situações em que eu comecei a pregar e já estava se manifestando, mas não era uma coisa assim agressiva, era um espírito de ódio, de raiva. Em outras situações, na igreja, que eu já preguei em algumas, da qual pastoreei também lá no litoral, lá no interior, estavam ali, queridos, e Deus começou a fazer a obra da libertação, como aconteceu exatamente aqui. E diz o texto aí, no versículo 24, que o espírito que estava nesse homem começou a dizer assim: estamos perdendo, estamos perdendo. Ele conseguiu nos atingir até que o espírito se revoltou
e partiu para a agressividade. Ah, que temos contigo, Jesus de Nazaré. Sabia até o endereço de Jesus, né? Sabia que Jesus tinha sido